aí, galera, tudo bem? Vamos aqui novamente, né? Fazer o quê? Eu acho que minha barriga cresceu um pouco da última vez que estivemos aqui. Então, gravar os episódios um pouco mais assim, né? O dia que eu for no CrossFit, né? Todo mundo. Pessoa que. Se você não sabe que a pessoa faz CrossFit, ela conta pra você logo no começo, assim, quando já abriu o episódio. Hoje estamos aqui com a minha co-host, querida Daniele, né? Tá empacando, né? Tá indo bem, parece que ela vai ser contratada. É, Bora? e o pior é gerar vínculo empregatício, né? Depois meter um processo, mas tudo bem, tá aí, né? Já seja bem-vinda, Dani, ao nosso querido Obrigada. Pharmatech Talks, o nosso programa gerado aqui para a indústria farmacêutica. Nossos queridos amigos da indústria farmacêutica, construídos ao longo de 20, 25 anos. Cara, que está ficando muito velho, Não mas conta. a gente vai conhecendo. Hoje temos aqui uma pessoa, uma lenda, uma sumidade do mercado. Estamos aqui, nosso querido amigo Júlio. Mas espera aí, primeiro, por favor, Dani, dê seu bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigada novamente aí pelo convite. Acho que é um prazer conversar com esse mercado que a gente tem aí uma longa história. Sou Daniele Barrios, eu tenho aí uma história dentro da indústria farmacêutica de 20 anos. Tia Zona já. Tia Zona. Tô conservada, Categoria Tia Zona, não tem jeito. atuando em áreas de relacionamento com o cliente, interface com o profissional de saúde e também o paciente, que é o nosso foco, né, dentro da indústria. Patient centricity. Se você não falar isso numa Claro. entrevista hoje, cara. Medical Affairs não falar não isso. falar patient centricity. Descobriram que o paciente está no centro. Olha que coisa Exato. fantástica. Vamos né? pôr a cadeirinha Nossa, do paciente. Meu Deus do céu. O paciente está no centro, beleza. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Você é muito querida, uma pessoa que sempre me ajuda aqui, minha co-host, né? Isso é um título maravilhoso que a gente escolheu. Uma boa aqui, dupla. pra gente poder conversar. Hoje nós estamos aqui, nosso querido amigo Júlio Ávila. E aí, Muito Julião? obrigado, Abate, obrigado, Dani, pelo convite. Muito legal estar aqui no Pharmatech Talks. Se você não conta que você faz CrossFit, ninguém ia adivinhar pelo físico também. Não porque assim a Nossa. pessoa bate o olho e fala, o cara faz crossfit. Foram muitos anos de hidroginástica, né? Depois eu conto pra vocês, mas depois de 4, 5 anos de hidroginástica, onde eu fazia com senhoras grávidas, tinha um senhor cardíaco, tinha uma cirurgia cardíaca aberta aqui, eu só não era melhor que ele, mas o resto... Eu gostei que você fala entre os 20 e 25 anos de indústria, porque eu já falo da época, mais falo dos 25 aos 30 anos de indústria já, porque é mais ou menos isso que eu tenho de história também. um negócio- Você fez parte dessa história entre os 20 e 25 anos atrás, mais ou menos. Muito bom, No Julião. começo de tudo. Muito bom, Julião. Então, muito bem ver onde todos nós chegamos, assim. O Júlio, pra quem não sabe, assim, ele tava um passo na minha frente, assim, eu era um protótipo É verdade. de um mentor nosso, o Wagner Paiva. Era eu, ele, Juliane, e o Júlio tava um pouquinho na frente. Aí o Júlio virou gerente de produto e a gente ficava olhando assim, nossa, cara, o Júlio virou gerente de produto. O próximo cara, sou eu, o próximo sou eu. sou eu, vai dar certo. Aí a história, É sabe verdade. o que é. Boa comparação. E aí eu ficava olhando pro Júlio e falando, cara, o que esse cara fez pra chegar lá, tal, não sei o que. Ficava Cara, eu ali. nunca tive essa sua perspectiva, Avante. Olha que legal. Você tava lá na frente, né? Então eu falei, pô, se eu chegar ali tá bom, né? Legal. Mas aí ele fez uma convenção histórica de San Max, o lançamento de San Max, Costa do Sauí. Costa do Sauípe. Sou praieiro, sou guerreiro, foi maravilhoso, né? Essa é a lembrança que nós temos. 15 anos atrás, mais ou Ainda menos, tenho esse né? guarda-sol guardado lá em Ubatuba, tá guardado na casa de Ubatuba lá, um guarda-sol maravilhoso, de boa qualidade, né? 15 anos Se de gastava guarda- bem com brinde. Verdade, Isso verdade. minha lembrança mais tenra do Júlio é essa. Ou seja, diversão, né? É muito bom. Cara, quando a gente trabalha assim é que vale a Com pena. certeza. Mas obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Vamos falar um pouco sobre o mercado, cara. Legal. Gente, o Julião pra mim uma referência também em mercado de raras, de mercados complexos, esses mercados todos que a gente tem visto de biotech, essas coisas todas. Toda dúvida que eu tenho, eu ligo para ele, mando mensagem para ele, aprendi muito, porque quero que a gente aprenda muito. Acho que é um pouco o reflexo dessas conversas que eu tenho com ele. E queria que você contasse, Júlio, como é que foi essa transição lá de primary care para cá? San Max para terapia gênica. E o próprio mercado foi se movimentando, foi também se transformando no mercado de Totalmente. biotech. Eu acho que você também teve a visão de correr atrás disso aí. E como é que foi como é que é o amadurecimento do mercado e você correndo atrás? Eu acho que eu vivi esse amadurecimento do mercado junto com o amadurecimento da minha carreira também. Eu acho que eu participei de tudo isso, né? Mas mais engraçado é quando você fala com seu tom de ironia clássico, cara, sobre o patient centricity, né? E eu concordo com você, assim, isso é falado e é dito e é estampado nos muros das Big Pharmas já há um bom tempo, né? Só que é difícil você ter ideia do que é viver isso de verdade. Eu só fui entender e viver isso de verdade quando eu entrei no mundo de raras. Porque raras são pouquíssimos pacientes.
E raras, você acaba sabendo dos nomes dos pacientes, da família do paciente, você conhece os pacientes. O market share é de 1 a 1, né? É isso. Então, assim, você salva vidas realmente. Ou se não salva, porque o medicamento é de outra terapia, mas você acaba melhorando a vida do paciente, só que você vê isso acontecer. Então, para raras não existe não ter o patient centricity. Você é obrigado a ter, você é obrigado a parar a empresa porque o paciente está precisando de terapia. Sabe? Isso aconteceu ao longo da minha carreira, assim. Então, falando um pouco da tua pergunta, né? O amadurecimento do mercado, eu vivi, e a minha transição de carreira também, ela começou quando eu saí de primary care e fui para alta complexidade, que é um passo antes das doenças raras, né? Então, eu fui lá para AbbVie, lá em Abbott ainda era, 2006, 2007, para lançar o Mira. Então, o Mira, a maior droga de todos os tempos, durante muitos anos, né? E uma época de ouro, assim, eu lançava para doença de Crohn e psoríase, né? Eu acho que o Remicade Veio antes, veio um pouquinho antes. E aí o Mira veio, é uma explosão. É isso aí. E na época, para mim, e ainda é classificada como doença de Crohn, é classificada como uma doença rara, né? Na prática não é, na prática de dinâmica de mercado. Mas como doença ela é, né? Então começou lá atrás. Não existia auditoria, não existia reembolso, não existia um fluxo correto para se pegar a medicação, né? Então naquela época já era ação judicial para conseguir o paciente conseguir ter acesso à terapia, né? E aí começou o compliance dos farmacêuticos ao mesmo tempo, então, ação judicial, não podemos apoiar isso. Sim. Mas se a gente não apoia, o paciente não tem terapia. Então, aí começou os dilemas da indústria farmacêutica, né? E durante muito tempo, você teve que batalhar contra o sistema. Porque quem está interessado realmente em colocar o paciente em uma ponta, quer ver o paciente tratar. E vou fazer o possível para isso. E durmo a cabeça tranquila no travesseiro se eu conseguir fornecer aquela terapia para o paciente, né? Jogou uma engrenagem monstruosa, né? Monstruosa, Abate. Assim, É legal, jurídico, acesso, na época não existia acesso. então. Na época era marketing comercial só, né? Só que aí o jurídico entra junto. Por quê? Porque tem que apoio jurídico, né? A associação de pacientes passou a ter um papel importantíssimo nessa sua engrenagem que você falou no mecanismo, né? Só que eu fui entender isso de verdade, aí depois um pouco mais na frente, aí passei pela Janssen, como diretor de toda a imunologia da Janssen também, e aí eu vivi na prática o quanto o engessado é uma mega corporação, muito mais complexa que a própria AbbVie, porque Janssen é Johnson Johnson, né? E assim, tem outras divisões da Johnson envolvidas, né? Consumo, devices, tudo. E de lá, aí sim, eu vivi o que é realmente colocar o paciente na ponta de tudo. E as dificuldades que a gente estava falando antes sobre diagnóstico, por exemplo, quando eu fui para a Alexion, né? Então eu participei do startup da Alexion no Brasil. Soliris, que é o eculizumab, se tornou uma droga maravilhosa, que salvava vidas realmente, e eu vi isso acontecer, mas tornou também um grande calo nos pés do governo, porque se tornou a droga mais cara do mundo na época. Todos os gastos iam para lá. Todos os gastos do governo, e começou até a se destinar uma verba para isso. Então se criou um mecanismo de autodefesa do próprio governo, do Ministério da Saúde, para se ter um budget para ações judiciais, para se fornecer drogas raras, né? E isso foi aumentando ao longo do tempo. E aí eu pude viver, Abate, Daniel, que de verdade o paciente reconhecer no laboratório e na droga o que salvou a vida dele. Então a gente tinha enfermeiras na época, né? Chamava as case managers. As case managers viam o paciente diariamente. Pegava no colo, né? Que acompanhava tudo. É isso. E assim, a parte de acesso fazia também. A parte de diagnóstico fazia também. A primeira infusão fazia também. Eram duas doenças na época, HPN e Shua. HPN é uma doença de hematologistas e Shua mais nefrologistas e UTI. Shua, a gente cansou de ver pacientes que tinham sido já declarados para a família. O médico chamou a família e falou, mais 7, 10 dias de vida. Que coisa. Ou você tem opção desse medicamento, que ainda não tem registro no Brasil, que ainda não tem processo de reembolso aprovado, mas você pode lutar pelo seu direito de ter esse medicamento. Esse é o uso compassivo? Não, esse é a droga. O eculizumab, ele tinha que lutar pelos direitos dele através da associação de pacientes, tudo. Só que a Alexion entendia, na época, e entende até hoje, que o paciente de Shua, se ele tem já alguns dias de vida somente, eu tenho que arrumar uma forma de trazer essa droga para o Brasil. E na época a gente fazia doação de medicamento. Né? Não era do uso compassivo, era doação. O paciente pedia através de um site para a Global, e a Global enviava a medicação. Situação emergencial, né?
Só que aí que eu falo que a empresa parava para o paciente. Porque esse processo de importar droga em 2 dias. Nossa, cara. Então, eu lembro até hoje, uma convenção em Orlando, inclusive que a gente estava falando antes. A gente estava em Orlando, de repente, para toda a convenção. Uma pessoa do SAC liga e preciso falar com o Key Account Manager tal, do Brasil. Ele chamou ele. Ó, o médico tal te ligou, falou que precisa da droga para 2 dias. Então, pessoal, convenção, pausa de 40 minutos. Foram todo mundo mobilizando para trazer a droga para o Brasil, para poder atender e chegar no paciente para fazer a primeira infusão. A enfermeira saiu de lá de Orlando, voltou para o Brasil para poder fazer a infusão no paciente, sabe? E aí, alguns casos curiosos que dizem, uma mulher grávida, inclusive, que salvou, o Soliris salvou a vida dela e ela colocou o nome da filha dela do nome da enfermeira, sabe? Que legal. Porque são anjos que foram enviados na Terra para salvar a vida. Então, aí você vê o patient centricity na ponta de tudo, realmente. Sabe? Não só no discurso, os atos, realmente. Ou é isso, ou a pessoa vai morrer, né? Sim. É Isso é isso. simples assim. É isso. E aí, eu costumo dizer que eu fui picado pelo bichinho das doenças raras, assim, né? Porque uma vez que você vive isso, é muito, mas muito difícil você se adaptar a um modelo tradicional de farmacêutica. Que imagine. Tem nada a ver, é muito diferente. Muito diferente, muito diferente. Aí de lá, minha transição, fiquei lá quase 4 anos na Alexion, minha transição acabou participando do startup de novo da Ultragenyx no Brasil, também uma outra biotech de doenças ultra raras também. Fizemos lançamentos, fizemos reembolsos, e nisso tudo aí são quase já 30 anos de carreira, e dos 30, eu te digo que quase 15 já dedicados a doenças raras. Sim. E pacientes raros também. E como a gente falou, com o amadurecimento do mercado, né? Sem dúvida. É isso. Eu acho que eu vivi logo um segundo passo desse amadurecimento de doenças raras, porque a Genzyme veio até um pouco antes de mim, quase 20 anos atrás a Genzyme entrou no Brasil. Começou com Fabre, Gaucher, Pompe, né? Eu vivi logo na sequência disso já com Alexion. Tinha a Karina Brito, lembra da Karina Brito? Sim. E isso, outra figura também importante no mundo de raras também. Não era da Genzyme? Era Genzyme. Porque eu olhava aquilo e falei, cara, que é esse negócio que a Karina tá fazendo? Porque ela era MSD. Aí a gente conheceu ela na MSD. Sim. Ela é farmacêutica. Eu não sei, Karina, você tá viva? Eu não sei, cadê você? Tá Karina. viva. Não, referências do mercado pra mim. Assim, Karina é demais, O cara. Edson Paixão, que é meu amigo, Sim. já foi meu mentor, meu chefe, assim, ele é referência, começou isso com a Genzyme também lá atrás. Sim. Eu vi nessa segunda onda, mas vivemos todas as mudanças de mercado, né? E hoje, se você for pegar realmente o sistema brasileiro, ele é muito, muito eficiente ainda, né? Então, o paciente que tem uma doença rara, ele não tem tratamento, mas antes disso, ele não tem diagnóstico da doença dele. Sim. E ele fica perambulando anos e anos pelos consultórios até achar o diagnóstico correto, né? E se a empresa que faz aquele tratamento não tem um apoio ao diagnóstico, com teste genético, teste molecular, o paciente não vai chegar no diagnóstico correto. Sim. Então, por isso que é importante até das empresas que fazem esse tipo de promoção, de lançamento de produtos para doenças raras, tem que fazer um passo antes, que é investir primeiro no awareness da doença, torná-la mais conhecida, e fazer apoio ao diagnóstico também, para que o médico e o paciente tenham acesso ao diagnóstico para poder diagnosticar. Sim. E hoje a gente vê um movimento, né, do paciente se empoderando muito do papel dele dentro da busca da solução de saúde, né? E como que você vê isso dentro do mercado, frente à comunidade médica que, pensando em raras, às vezes nunca viu um paciente com aquelas características, enfim. Então, como que você tem visto isso, essa evolução? O empoderamento do paciente, eu aprendi com um amigão meu, que é presidente de uma grupo de pacientes, que é o Wesley, presidente da Amor e Carinho. Eu tive a oportunidade de chamar ele para conversar Que também. legal, Ele é um cara fantástico. Cara, eu adoro essas associações do Wesley. Ele é de Campinas, cara. E ele me falou o seguinte, ele me falou, Júlio, se eu sei que na ânsia de querer que o paciente trate logo, a gente quer fazer tudo pelo paciente. Mas a gente não pode fazer tudo pelo paciente. Porque se eu faço tudo por ele, ele não se engaja no tratamento dele. E eu falei, você tem razão. E Amor e Carinho faz um caminho um pouco reverso. Ela trata, ela cuida do paciente, ela acolhe o paciente, só que ela deixa muito claro que ele vai ter que correr atrás dos direitos dele. Capacita, né? É isso. E quando o paciente começa a percorrer o caminho difícil de correr atrás dos direitos dele, ele fica engajado. E uma vez conseguido esse tratamento, ele não vai desistir dele depois. Então ele vai saber exatamente os steps todos para poder chegar e manter esse tratamento, que é uma dificuldade. A dificuldade não é só conseguir o tratamento, é manter o tratamento. Né? Você tem renovação de receita a cada 3 meses, renovação de reporte médico e diagnóstico a cada 3 meses, novo pedido de medicação a cada 3 meses. Então, não é só a primeira vez. Tem é um evento processo adverso, contínuo. né? Que também... Tudo. Então, o engajamento do paciente, Dani, para mim,
ele se tornou peça-chave na consolidação desse mecanismo todo, desse sistema todo de acesso à droga. Sim, muito bom. Se a Cara, é gente, muito louco, né? se a gente pensar em educação, né, educação para o médico, para o paciente, e entra nesse papel a indústria também, né? Não tem como não envolver a indústria nesse processo. Não tem, e assim, é até um pouco controverso o que eu falo, porque muita gente não gosta, né, Mabate, mas eu tenho esse discurso e tenho como verdade para mim, assim, se eu pegar as regras de compliance e de legal de uma Big Pharma, um produto para doença rara ele não existe. Ele morre dentro de uma Big Pharma. Se uma Big Pharma compra uma biotech menor que tem uma doença rara, vai matar o produto. Ou se adapta sabendo que tudo tem que ser feito e adequado para um produto de doença rara. Então, as regras de compliance, as regras de legal, os procedimentos médicos, tudo tem que ser adaptado para o paciente de doença rara. Porque não se aplica as mesmas normas, as mesmas regras. É diferente. Você é obrigado a pisar na zona cinza o tempo todo. Por isso que, em geral, o perfil do representante, do Key Account Manager, seja o nome que for dado, do pessoal de campo, que trabalha com doenças raras, é um pessoal mais senior. Porque pisa na zona cinza o tempo todo, então você tem que ter um bom senso e um critério muito forte para saber que a zona cinza assim até aqui, mas existe o cinza claro e o cinza escuro. Sim. Então, você tem que evitar o cinza escuro o máximo possível. Né? E alinhamento com a própria empresa o tempo todo. Então, isso é constante, é diário. Né? Porque se você não fizer isso, o paciente não vai ter acesso à medicação e não vai ter compra, não vai ter awareness, não vai ter diagnóstico, não vai ter nada. Não funciona, né? É muito complexo. Né? É isso. E outra fala, até desculpa te cortar, Abate, mas assim, outra quesito importante também, eu já passei por muitas farmas onde a área médica existe um Chinese wall ali entre a área médica e a área comercial. Né? Cara, parem de fazer isso, por favor. Não Porque dá. assim, é um bom exemplo. Cara, área médica. Vocês são queridos no marketing e vice-versa. E assim, uma coisa não funciona sem a outra. Não. Cara, fica uma guerra, né? Não, porque isso daqui, o pessoal do marketing. Não, cara, Pra tá trabalhar no barco, junto, né? não tem Até jeito. pode funcionar numa empresa gigante, estruturada, onde tem batalhões de exército de MSLs e batalhões de exército de Key Account Managers e representantes, e que não depende da interação dos dois para o business fluir. Então, cada um trabalha independente. Não é legal, concordo com você, mas dá, ok. Para doenças raras, isso não funciona. Tem que ter um alinhamento constante entre comercial e área médica, MSL, principalmente MSL e representante, que é Account Manager, porque os dois têm que falar a mesma língua. Os dois têm que atuar juntos para o acesso do paciente. Porque parte do acesso é awareness, é explicar o tratamento, é promoção. Isso é comercial. Parte do acesso é explicar para o médico exatamente todos os dados clínicos em detalhe, porque aqueles dados clínicos vão fornecer dados para o médico encaixar o paciente naquele caso e fazer um reporte, um relatório médico muito bem feito para o paciente ter acesso à droga. É o trabalho do MSL isso. Muito delicado. Então o discurso de que, eu sou da área médica, eu não vendo medicamento, eu vendo ciência. Não, todo mundo vende medicamento no final do dia. Aí não tem como Né? desvincular. E né? isso em doenças raras é parte do sistema, né? A integração entre as duas áreas. Cara, eu fico pensando assim, minha esposa trabalha com pesquisa clínica, né? É quase uma pesquisa clínica ao vivo, depois que o produto tá lançado, entendeu? É. Você tem que ter um cuidado ali com o paciente, um protocolo bizarro. Todo mundo olhando em volta, se não remar junto, que já era, né? É dado de vida real, né? Não, e uma pessoa morre, só isso. Só. Sim. Tá. Por isso que as métricas de quem trabalha com doença rara, né? Eu preciso conquistar tantos pacientes, né? Ok, faz parte do sistema, faz parte do diagnóstico, você diagnosticar tantos pacientes, você colocar tantos pacientes em tratamento, mas mais que isso, tem que manter os pacientes em tratamento, né? Porque sem o tratamento ele vai ter uma recaída pior ainda. Então, a gente fica sabendo de reação adversa o tempo todo. Porque eu sei que o Dr. Luiz Marcelo tem 15 pacientes tratando, só que a paciente Dani dele teve uma reação. Então, eu sei tudo isso. Né? Então, a pesquisa clínica diária, a farmacovigilância diária, faz muito parte do processo todo. É muito acompanhamento, né? Um a um. Isso traz robustez ali para todo o sistema, né? Todo. Os dados clínicos pós-lançamento, Sem né? dúvida. E acompanhamento são fantásticos. Sim. Ô, Júlio, como funciona essa parte de marketing, né, especificamente, que é uma área que você sempre teve ligado? E uma vez eu te liguei eu falei, cara, Júlio, como é que esse produto tá falando a marca do produto em rede nacional aqui, para todo mundo saber? Não pode falar marca de medicamento, né? Porque eu tô acostumado com Primary Care e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a agência, a gente começou a pegar uns projetos de doenças raras, a gente começou a entender essa jornada toda.
e pegar pedacinhos dessa jornada, né? Porque é uma jornada enorme. Você tem advocacy, tem legal, tem não sei o quê, tem médico, tem MSL no meio, tudo junto e rema para o negócio funcionar. Mas a parte de marketing, vai com o gerente de produto tem que pensar. Ele tem que pensar com uma cabeça mais médica também, né? Primeiro vamos começar com as regras, né? A legislação da Anvisa, as regras são as mesmas, de marketing para primary care e para a indústria farmacêutica de alta complexidade nessas áreas. Então, a parte que regulamenta a promoção médica é a mesma, infelizmente. Só que para doenças raras você fica um pouco mais tranquilo, por quê? Em primeiro lugar, você não vai promover a marca do produto. Quiçá você vai promover a molécula. Você tem que promover a doença. Porque a parte principal de tudo é o awareness da doença. Então você tem que promover doença. Que já é raro e ninguém conhece, né? Exato. Então fazer ela mais conhecida. Fazer ela mais conhecida, o segundo passo é fazer o médico pensar que ele vê sim muito paciente com aquela doença no dia a dia dele e que talvez ele diagnosticou errado muitas doenças. Sim. Então fazer ele pensar nos sinais e sintomas daquela doença que pode ter sido equivocado. Terceiro lugar, então se ele já conquistou, se ele conhece a doença, se ele sabe que ele pode diagnosticar, ele tem que saber que existe um tratamento para aquela doença. E como tratar. E como tratar, porque não é todo paciente, em geral, nessas áreas são assim, não é todo paciente que tem aquela doença que vai poder tratar. Você tem que ter um screening muito grande ali. E aí, fez isso, então se encaixa nesse protocolo de tratamento. Caramba. Como é que trata esse produto? É infusional, subcutâneo, é quinzenal, 2 meses? Quais testes eu faço antes para saber se o paciente pode tratar ou não? Né? Tuberculose, enfim, vários testes que pode fazer. Depois disso, você vem a marca do produto, que é coisa mínima, sabe? No processo todo é consequência. É consequência. É consequência. É porque precisa ter, né? E aí, eu lembro que você me perguntou isso, poxa, o médico tal falou a marca do produto numa rede social, uma coisa assim. Luba, pouco importa. Até porque é um produto que, em geral, custa milhões. Eu posso promover à vontade na televisão que ninguém vai conseguir pegar do bolso e comprar a medicação. Faz sentido. E às vezes não tem nem concorrência, né? É isso. E se eu falo, o produto tal para uma doença tal, você que está assistindo isso, você nem vai entender o nome da doença. Você vai equivocar isso, entendeu? Então, o marketing ele tem que ser feito para a doença e para o tratamento, não para a molécula ou para o produto. Lógico, hoje em dia você pega doenças que já existem mais de uma marca, mais de uma molécula para a mesma doença. Não, se pegar as mais antigas, de repente Fabry, MPS, por exemplo, já tem 2 ou 3 marcas para o mesmo tratamento. Né? Então, aí sim, você tem que fazer todo esse trabalho inicial e ainda depois provar que o seu é melhor que o do outro. Mesmo assim, o marketing de branding não funciona. É um marketing de estudo clínico. De acordo com o meu estudo clínico, doutora, meu índice de eficácia ou de segurança é muito maior que o do meu concorrente. Eu comprovo. Ou esse perfil de paciente se encaixa muito melhor na minha droga. Ou até o contrário, que eu já vivi isso na pele. Doutor, esse perfil de paciente é para outra droga. Deixa a minha para outro perfil de paciente. Então o marketing para o gerente de produto é isso. É pensar em promover a doença, pensar em promover o tipo de perfil de paciente para aquela droga. É interessante. Eu tenho visto muito esses pacientes meio influencers, assim, né? Tipo, de doença rara, assim, eu acho legal pra caramba. Cara, óbvio, é uma coisa triste, né? Porque a gente sabe que a pessoa tem uma doença, ninguém tá achando aquilo ali legal, mas assim, você vê o cara, ele traz awareness pra pessoas que são parecidas com ele. Tenho visto casos de ter levantado uma lebre que a pessoa fala assim, putz, será que eu não tenho isso, né? E vai procurar e você vê no TikTok, você vê no Instagram, a galera fazendo infusão, fazendo tipo uma caneta que o cara tem para fazer em casa, ou o soro que o cara faz em casa. Americano eu vejo muito, né? Cada vez mais tem esses kits de home care. Nos Estados Unidos eles usam muito artista e esportista para fazer propaganda de medicamento para doença rara, né? Isso é legal porque você populariza a doença e você mostra que, a doença não é seletiva. É doença rara? Mas ela pega qualquer pessoa. Sim. Todo mundo está sujeito a isso. Você pode ser aquele, se é 1 para 100 mil ou 1 para 1 milhão, você pode ser 1 naquele 1 milhão, entendeu? Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o que for. Né? Eu achei interessante o que você falou em relação à própria empresa indicar o concorrente ali, né? Hoje a gente vê um movimento da indústria buscando se associar a outras farmas, né? Pensando em MPS, por exemplo. A gente tem 7 tipos de MPS, eu diagnostico um paciente que não é para a minha molécula, eu, de alguma forma, contribuo para aquela outra empresa, né? Então, como que você vê esse movimento? É uma quebra de paradigma você indicar o concorrente ou, de alguma forma, contribuir para o sucesso do concorrente, né?
Agora, por lei de proteção de dados, né, de pacientes, é lógico que esse diagnóstico ele fica muito mais secreto, Sim, né? sim. Então, mas antes, você, por exemplo, você tem 7 medicamentos para doenças para DMPS, tem 7 MPS diferentes, Sim. e aliás, tem 3 que não tem tratamento, Sim, mas se eu não me engano, a 2, ela tem mais de um tratamento para a mesma doença. sim. Então, quando alguém faz um screening para MPS, poxa, não é MPS que eu trato, mas é MPS que a outra empresa trata. Vou esconder isso, né? Putz. Não, pelo contrário, você então. vai fazer questão Sim. de saber que De a outra empresa entregar o saiba. diagnóstico. Então, se não existe hoje um compartilhamento de dados, existe hoje a informação. Então, o Dani, eu sei que o Dr. Luiz Marcelo tem um paciente para MPS 7, que é a sua. Vai visitar ele, pergunta para ele. Ah, nem que seja através do médico, né? É isso, beneficiar o paciente através do médico. Que o médico tenha essa informação em mãos, né? É isso, Quando ele É for ler o uma jornada laudo. tão difícil, É né, cara? complexo. Seria muita sacanagem você não... Tudo que você puder fazer para acelerar esse processo é válido. MPS é assim, Duchenne é assim também. Duchenne tem vários exon skippings diferentes, então você acaba sabendo que não é para o seu, é para o outro. Ou até quando uma empresa paga um mapeamento gênico, porque hoje, até para você provar que você vai pagar um suporte ao diagnóstico, você tem que provar que você não está induzindo o médico a tratar Sem dúvida. a sua droga. E para isso, você paga um mapeamento genético geral. Porque dentro daquele mapeamento, você pode diagnosticar várias doenças. Os painéis, né? É isso, é isso. Então hoje existe até um movimento já que não se pratica ainda, mas no futuro, das equipes de DASA, equipes sei lá, outras empresas que fazem isso, que fazem a diagnóstico genético, né? Ter alguma forma de Legal. divulgar esses dados, né? Não para a indústria, para comercializar, mas para a classe médica, por exemplo. Né? Porque eu posso, se o Dr. Luiz Marcelo tem um paciente que ele não trata, outro pode tratar. Né? Eu tô falando, é parecido com pesquisa clínica, porque isso. você tem um banco de dados ali monstruoso. Aí acho que dá pra você entrar com inteligência artificial para poder varrer tudo isso, encontrar. Você vai ver no histórico ali, sempre passou alguém ali com alguma coisa. E né? mesmo exemplo onde existe concorrência, aquilo que eu falei de você indicar um perfil de paciente que não é para o seu, é para o outro, Sim. com a mesma doença, Sim. é importante, Dani, pelo seguinte: quem é que paga a medicação? É o governo que paga a medicação. Se você trata um paciente de forma equivocada, é pior para a própria empresa. Porque vai ter falha vai tratar 6, 7 meses. Daqui a 7 meses vai ter falha da medicação. Então o governo começa a constatar falhas em tratamento. E ele começa a pôr em xeque se o tratamento é eficaz realmente. Sem dúvida. Então, para a empresa que tem esse tipo de medicação, onde o governo paga a medicação, é muito mais interessante você ter pacientes seletivos que têm exatamente o perfil que você precisa para ele continuar o tratamento e o governo constate a eficácia do produto a longo prazo. Sim. Ou seja, ele não vai questionar depois para pagar o produto e para comprar. Ele é cliente também. Né? Ele é o cliente, é isso aí. Ele que Principal E cliente. isso foi clássico na Alexion, onde a gente viveu um período turbulento, mas proveitoso, porque o governo pegou exatamente todos os pacientes que usavam Soliris na época, com HPN e com Shua, e foi visitar todos eles na casa de todos eles. Caramba. Para provar se eram reais, e eram. Para provar se tinham diagnóstico, e tinham, com testes feitos, inclusive. E para provar se a eficácia estava sendo constatada. E estava. O DataSource funciona, né? E o que É difícil de ler, né? Douglas da Tech Trials, né? Mas assim, enfim, é difícil de ler. Mas tá tudo lá, né? E assim, é muito legal. Eu sou apaixonado por esses dados, essas coisas que a gente consegue rastrear todo mundo, ver onde estão cada um dos tratamentos, fazer as coisas acontecerem. E cada vez mais a interoperabilidade. Eu não consigo nunca falar essa palavra. Uau, atrás do microfone. Repete, É por mais favor. Dani. importante, Como é que né? é? Eu não consigo falar isso inteiro. Eu também não, eu tenho que falar devagar. A conexão entre os dados, né? É isso De aí. diversas bases de dados, enfim, é muito importante, até para não se perder, né? Você subsidia um exame tão complexo e caro, né, para a população como um todo, e essa informação não ser disseminada para algum outro médico, enfim, que não seja o médico solicitante ali. E aí que eu vejo que vocês têm um papel fundamental de quem são os terceiros que fazem manipulação dos dados, né? E a inteligência artificial, tudo. Cara, a gente, na indústria farmacêutica, a gente não tem capacidade para gerenciar isso. Né? Difícil. O AI hoje está na moda, está latente, a gente usa de forma ainda precoce, né? Ou pouca no dia a dia, mas com tanta informação que a gente tem hoje no mercado, se vocês conseguem deglutir isso para a gente e fornecer já uma solução ou algo palpável, né? É muito mais fácil. Né? Então é uma conversa missão. disso quase todo dia, cara. Porque é muito dado, muita coisa.
Eu acho que a inteligência artificial ela veio para fazer o que é humanamente impossível de fazer, que é isso, né? É processar tudo isso, entender, tirar perfis, acender uma luz ali, olha, dá uma olhada nisso aqui, né? Exame, nossa, quantas e quantas startups estão saindo, né? De análise de exame. É isso. Em oncologia isso já está real já. Muito diagnóstico de oncologia, até no Brasil e fora do Brasil, principalmente, já é feito através de AI, né? E de mapeamentos e sequenciamentos já feitos, protocolos feitos. É legal demais. Eu estava na Bio agora, há 3 meses atrás. A Bio é uma feira gigantesca de biotecnologia, né? Onde as empresas que têm produtos em fase 2, fase 1, fase 3 ou até pré-clínico vão para poder vender seus produtos, seus projetos, para captar recurso e investimento. Legal. Né? Fui em San Diego essa vez. Eu fiquei impressionado com uma coisa que eu não tinha visto até então. Né? Pode ser que já existia e faz tempo que eu não via, mas eu presenciei lá. Estudos clínicos feitos com inteligência artificial. Né? Então, qual que é a dificuldade de doença rara? Captar paciente. Né? Começa aí. Inclusive para provar a eficácia do produto. Então, uma doença que tem uma prevalência muito, muito baixa, uma incidência muito baixa, para você recrutar paciente para estudo clínico é difícil demais. Então, hoje em dia, as empresas já fazem estudos clínicos de fase 2 através de inteligência artificial. Elas simulam o paciente para simular o resultado que vai dar aquele estudo naquele paciente. O mais real possível, né? Você pega os históricos, ó, É isso aí. deve correr por aqui, assim. É isso aí. Coisa louca, né? Não é louco. Se for pensar nisso, é louco demais, cara. Você simula e deve ser muito próximo disso, né? E otimiza o processo absurdamente, né? A gente E ganha anos. deixa para recrutar paciente real na fase 3, por exemplo, porque é maior e tudo mais. Mas nos estágios pré, né, você já consegue fazer isso com inteligência artificial. É irreal isso, cara. É surreal É surreal. pensar nisso, cara. É um modelo sintético, né? De um estudo clínico. Você falando da terceirização, né, da manipulação dos dados, acho que um ponto bem importante até para a gente trazer empresas como a sua, Luba, o quanto a gente blinda também a companhia de lidar com esse tipo de informação que é ultra delicado demais. sensível, né? E tira esse viés de eu estou diagnosticando para que o médico prescreva o meu produto. A gente terceiriza esse processo para uma empresa idônea em relação a essa questão da prescrição. Né? Claro, assim, lidar com dados é uma coisa fascinante, porque lidar com dados de forma correta é mais difícil ainda, Sem porque dúvida. você fala, cara... Poucos sabem. Né? Então, você manter toda a governança, todo o data privacy e tal. A gente tem passado por uns assessments, assim, de multinacionais, que eu falo, cara... Aí, um dia uma gerente de produto me ligou e falou assim, ó, esse cara que vai falar com você, eu falei com ele 2 vezes na vida, é um global aí, de uma grande indústria, e ele vai ligar pra vocês, ele vai fazer uma sabatina, eu não sei o que ele vai perguntar. Mas eu acho que vocês vão passar, porque tá tudo certinho. Então, assim, desde como você mantém os dados, quem que acessa, do jeito que é. Todas as políticas são, sei lá, 5, 6 documentos muito parrudos que você tem que criar. Sim. E o cara ligou. Aí atendeu eu e o Gui aqui, tá? Conversando com o cara, tal. Fez umas perguntas muito cabeludas. Mas assim, a imaginação do cara vai muito longe. Mas passou. Ele falou, que legal, né? Ele elogiou, tal. Tava tudo certo, né? Mas assim, é muito difícil. Porque... Cara, é muito delicado, a gente tem que entender que é gente, né? É dado sensível, não sei o quê, dado de médico, é dado pra cá, pra lá, cara. Não dá pra tratar uma planilha de Excel, né? Não é assim. Então, o negócio é pesado, mas é muito legal. Você tá abrindo um mundo Novo. Imagina isso que o Júlio falou, é um estudo sintético. Entendeu? É isso. Pra saber se a droga funciona ou não. Você vai simular um negócio ali e tal, e deve estar muito próximo do correto, e é muito difícil de fazer. Então, assim, você coloca na fase 3, putz, muito animal. E, cara, Júlio, como é que você tem visto, assim, lá fora, como é que as coisas estão rodando? Que eu acho, assim, os Estados Unidos e a Europa sempre tá à frente, né? É onde se fomenta tudo isso. A Ásia também tem um lance legal, né? Não vou falar Takeda, tamo junto. Mas, e aí, como é que você tem visto de tendência, assim, nessas coisas? Cara, a terapia para doenças raras, principalmente, mas não só doença rara, viu? Para tudo, vai mudar radicalmente nos próximos anos, cara. Porque hoje, se você fala em terapia gênica, modificadores de RNA, CAR-T-cell, putz. né? São 3 modificadores de RNA não, mas se for pegar terapia gênica e CAR-T-cell, teoricamente é a famosa cura, né? Você não vai curar, mas você vai chegar muito próximo disso. Se altera o DNA, não vai ter mais o problema. Você consertou um problema de DNA. Só que você traz junto um investimento altíssimo atrás dessas drogas,
e, por consequência, um custo altíssimo também. Então, você vai ter, primeiro, a mudança de uma forma geral de em como tratar o paciente, mas a mudança de uma forma geral, e acredito que a América Latina não está preparada para isso ainda, de como pagar essa droga. Porque hoje o governo vai lá, baseando-se na eficácia do produto, ele vai, compra a medicação, acompanha o paciente em tratamento e tá com eficácia? Tá, vamos continuar comprando. Perdeu a eficácia? Para de comprar para aquele paciente. Só que uma vez aplicado a medicação em você, em geral terapia gênica, 40% falha. Só que eu já paguei milhões para você. Uhum. Entendeu? Como é que eu vou... E se você falhar? É. E hoje está se comprovando que a terapia gênica, porque eu falo que é quase a cura, porque muitas drogas de terapia gênica, hoje você tem que aplicar a terapia gênica e ainda manter 1 ou 2 tratamentos em paralelo para o seu tratamento. É. Ou seja, não curou. Então eu vou ter que pagar aquilo que eu já pagava e mais terapia gênica ainda para aumentar a eficácia. É. Né? Carticel, mesmo problema. Né? Então, assim, isso vai mudar radicalmente, Abate. Assim, eu acho que realmente a gente está muito próximo da Europa e Estados Unidos, tá? Em termos de ciência. Até porque nossos médicos hoje são tão capazes quanto os que estão lá fora e participam das pesquisas clínicas, inclusive, de produtos lá de fora. Né? Os principais centros do Brasil participam das terapias todas. Sim. O problema só é o uso no dia a dia. O Dimas mandou um carticel ali no Butantã, no interior, cara, um negócio bizarro, no mesmo nível, né? É isso, o investimento dos produtores nacionais, ele está chegando perto já dos internacionais também. É engraçado, essa tecnologia, quando flui a informação científica e tal, o cara consegue reproduzir aqui, consegue fazer. Cara, a primeira vez que eu vi carticel, eu falei, cara, não é possível, cara. Da Kite, né? Da Gilead, né? Que é um pedacinho da Kite. Eu olhei aquilo, a gente fez o vídeo pro cara que mostrava em VR, pra mostrar pro médico como é que fabricava o carticel pro médico que nunca ouviu falar, né? Sei lá, num congresso. Cara, ele mostrava o processo todo. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Não é um produto, né? Aí volta aquela pergunta do marketing. Não é um produto. É. Uma marca. É um É serviço. um procedimento. É um entendeu, serviço cara? prestado, um procedimento. É. Cara, e aí depois a gente teve contato na Biomarin com a condroplasia, né? Com terapia gênica. Cara, eu falei, isso aqui cura o nanismo. É né? isso aí. Acabou o nanismo. É. Aí o cara gera um problema, até assim, associação de paciente americana, o cara falou, como assim, não tenho mais o que fazer, entendeu? Porque acaba a associação de paciente, acaba a doença. Tem cara. estudo de terapia gênica hoje para diabetes também. Imagina? Diabetes, cara. Nossa, um tamanho de diabetes. Olha isso, cara. Nossa. Então, mas é que eu fico imaginando, quando tudo isso começar a tomar o espaço da Primary Care na farmácia, claro, vai continuar o sintético ali e tal, mas Não vai tomar. será? Não vai tomar, Mate, não vai. Vai ser, de repente, você tem um Adjov lá, um anticorpo monoclonal, tratamento de enxaqueca da Teva, hoje, sei lá, custa caro ainda, mas Mas baratinho. então, aí volta no começo da nossa conversa, o perfil de paciente. Não é todo mundo que tem enxaqueca que vai ter o perfil para tomar esse monoclonal, que são os mais graves, os mais severos, entendeu? Tá. Por isso que os mais leves vão continuar na farmácia a comprar. Se a doença progredir, aí você parte para o tratamento mais pesado. Senão você quebra o sistema, né? Até porque se você usa logo de cara, isso eu aprendi lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu lancei o Mira, mais de 10 anos atrás, quando os médicos, os reumatos, os gastro, tudo, tinham medo de usar anticorpo monoclonal naquela época, né? Então eles deixavam para a última etapa. É o sistema step up. Entendi. Se não tiver jeito... Eu vou usando a ratioprina, ciclosporina, metotrexato, tudo isso, se piorar, a última bala de canhão é o biológico. Só que depois vai amadurecendo ao longo dos anos, e demora para acontecer isso, eles começam a tratar top-down. Ou seja, então nada, eu vi que é tão seguro quanto. Eu vou usar a bomba, vai fazer um baita efeito, aí eu começo a reduzir depois. Faz o contrário. Faz o contrário. Só que isso leva a amadurecimento do mercado, né? Então, assim, é muito tempo. É tudo muito novo, né? E o pagamento. E o pagamento, assim, você não vai conseguir pagar terapias de ponta para todo mundo. A gente tá falando de 15, 20 anos, isso pra ciência não é nada, né? É isso. É muito... Vamos pegar SMA, né? De Spinraza, por exemplo, e tem os Zolgensma hoje. Foi aprovado no SUS, reembolso federal. Mas não para todo SMA. Para uma classe só de SMA, que é a menos prevalente, inclusive. Porque se for pagar um produto como Zolgensma e Spinraza para todos os produtos que tem, todos os pacientes que têm SMA, o governo não tem dinheiro. Então, infelizmente, o que comanda o guideline clínico, o protocolo clínico, acaba sendo no final do dia o quanto eu posso pagar pelaquela medicação. E olha, eu vou te falar que hoje o governo brasileiro tem feito milagres realmente para incorporar inúmeras doenças raras hoje. Inúmeras. Só que é isso, você acaba restringindo um pouco aquela doença rara, os mais graves, os mais severos, é que eles têm mais chance realmente de resolver a vida deles.
Imagina a agenda de um cara desse, a cabeça de um cara desse da Anvisa que tem que ficar analisando tudo isso, fazendo- listas e listas de coisas, cara. É. E hoje a parte boa disso tudo é que a equipe realmente do Ministério da Saúde, de Conitec, é uma equipe altamente técnica. Então eles sabem avaliar realmente aquela doença mais grave, a mais branda, e medicação que faz mais efeito, que não faz. Eu acho que a nossa sorte é a Anvisa ser mais, claro, nada é apolítico, não é assim, isento de influência política, mas esse técnico pesado, assim, o Gonçalo Vecino é um gênio, né, cara? Gênio, cara. Esse cara foi um gênio. Denizar é um gênio também. Nossa, cara, o outro também. Todos eles, assim, a gente vem acompanhando, né? Assim, cara, porque a saúde, a ciência sempre prevalece, cara. Então, assim, políticos, não estraguem a Anvisa, por favor. Não, a Anvisa é de meu, sou Sim, fã, cara. sim. Acho muito legal. O SUS, com todos os seus problemas, que a gente sabe, e você compara com os Estados Unidos, com a Europa, cara, é o SUS, é a vacina, é não sei o quê. Não, conceitualmente, o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, cara. Com certeza. Com certeza. Conceitualmente com é. certeza. Na prática tem dificuldades? Tem, porque é um Brasil, cara. Cara, É um país continental. É bizarro. Então, em alguns lugares funciona muito bem, outros não. A dificuldade de execução é muito difícil, mas conceitualmente é o melhor sistema de saúde do mundo, cara. Eu tenho acompanhado bastante coisa, assim, muito legal, cara. Tem um parceirão nosso que ele fez uma inteligência artificial para funcionar dentro do SUS, chama Aline. Um dia eu vou chamar ele aqui para conversar também, mas é muito legal. Que é um assistente para o médico dentro do terminal dele do SUS. Olha Cara, é só. muito legal, cara. Muito legal. Não dá para saber tudo, né? Então o médico ali ajuda um monte de coisa. E a gente sabe, tem dificuldade ainda para marcar exame, demora, é isso sim, moroso. Se a isso pessoa sim. depender só do SUS, é difícil, né? Assim, a gente tem que ter o nosso convênio, não sei o que lá, porque é difícil você depender só do SUS. Mas, pô, não só é continental, é bizarro. Compara com qualquer outro país do mundo, cara. Todo mundo que a gente conhece mora nos Estados Unidos, vem pra cá, vem se tratar aqui, cara. O lugar não consegue. É isso cara, aí. Não consegue. Isso. Bom exemplo prático esse. O cara tira férias aqui, daí tem a agenda dele. Não, esse dia eu vou fazer check-up. Ela faz lá, meu. Por que você não faz lá? Ah, lá é caro, não sei o quê. Né? É isso aí. Cara, é isso aí. eu acho que a gente tá. Eu gosto muito Não, assim. ou, é lógico, quem tem convênio, por exemplo, é ainda mais fácil, né? Porque Claro. para você ter acesso a um especialista, Claro. você liga agora ou você pode ir à tarde lá se consultar. Claro. Nos Estados Unidos, para você chegar no especialista, Nossa. demora e é caro. Nossa. Sabe? Então, ou então vamos comparar o sistema brasileiro com o sistema da Dinamarca, por exemplo. Dinamarca é paga para todo mundo, qualquer medicação, qualquer tudo. Só que a Dinamarca é o isso tamanho, aqui, né? é o tamanho de Moema, cara. É. Então, né? É difícil gerenciar um Brasil comparado com uma Moema. Não dá, cara. Não dá pra comparar. É umas coisas bizarras. Não dá, porque tem que comparar com Índia, comparar com os Estados Unidos. Agora, você falou no começo da Takeda, né, por ser asiático, e quando a gente fala de tecnologia de ponta, vamos se surpreender com os próximos anos, assim, porque pela Steincares a gente trabalha só com licenciamento, né? A gente não tem pesquisa clínica. Fala um pouco desse Steincares, Júlio. A gente nem falou. Fala. A Steincares, hoje eu sou Head Latam para doenças raras da Steincares e sou presidente no Brasil, General Manager no Brasil, né? Pela parte do Brasil, eu estou fazendo startup da empresa, começando a registrar produtos, né? O ano que vem, se Deus quiser, a gente vai começar a contratar equipes e tudo mais. E com o Latam, minha missão é trazer produtos de doenças raras para a Steincares, porque a Steincares é uma empresa que vive de licenciamento. Então a gente se considera como uma ponte entre os pacientes do mundo, da América Latina, e que tem de ponta nas biotechs do mundo todo. Biotechs do mundo que não querem vir para a América Latina, licenciam para a gente os produtos e a gente funciona como um braço deles aqui. Sim. Né? Do começo ao fim, registrando o produto, fazendo educação médica e gerando acesso. Né? Então eu tenho muito contato com biotechs dos Estados Unidos, da Europa toda. Aquela galera de Cambridge em volta ali, Boston. Isso aí. Tem bastante. Califórnia bastante também. Sim. Tem muita. Só que eu comecei a ter, pela primeira vez na vida, mas muito contato com empresas da Coreia e da China. Que legal, cara. Cara, eles têm produtos inovadores para oncologia, principalmente, oncologia rara, inclusive, fantásticos. Legal. Só que, por dificuldade de população de paciente, eles fazem todos os... E Rússia também, viu? Rússia também. Eles fazem todos os testes clínicos deles com pacientes da Rússia ou pacientes da China e Coreia. Fica localizado. E isso tem uma dificuldade enorme para aprovar depois no FDA e no EMA. Perfil Por do consequência, paciente. não visa. Né? Agora, muitos deles estão abrindo capital já para poder captar recursos e para poder gerar uma parte do estudo, uma perna do estudo nos Estados Unidos e uma perna do estudo em um paciente europeu. Sim. Entendeu? Business, né? Assim, Para poder viabilizar as drogas deles aqui. Mas tem muita droga e muita empresa de ponta de biotecnologia na China, na Coreia e na Rússia, cara. é legal, cara. Os caras investiram muito em educação, né, cara? Assim, acho que é isso. fantástico. Universidade, o cara vai pra... E de uma cabeça diferente, né, do que a gente tem feito até então. Então, acho que os caras encontram outros caminhos.
sei lá. E usando tecnologia, os caras ganham velocidade e cada vez mais acham soluções. Deve estar nesse importantes. processo de maturação, né? De Sim. como se adequar ao que já existe, agora traz para esse mundo e faz a coisa rodar. São produtos outros que são lançados já na China, estão vendendo lá e são fantásticos, só que nunca saiu de lá, né? Agora eles abriram o olho para sair de lá porque são terapias que concorrem com as A maiores Coreia é terapias. legal pra caramba, né? Muito, Coreia do Sul é muito. puta país. É isso. Eu tenho vontade de conhecer. Muito interessante. Que a gente vê muito na dermatologia, né? Que a dermato deles, os caras são super, até todo mundo fica verdade. branquinho, não sei o que lá, passa aquele monte de coisa. Mas eu tenho visto muita coisa interessante lá, né? E eles têm uma dificuldade muito grande, lógico, assim como os americanos também, de entender o sistema brasileiro. Nossa, o sistema imagina. como funciona, entendeu? Imagina. É público ou é privado? É nos dois. Mas como é que funciona no privado? Não, já tem reembolso automático se for infusional. Mas como é que eu faço? E como é que no público? Ação judicial, NPP, né? Inpatient Program. Mas como é que funciona isso? É garantido? Não, não é. Cara, é difícil demais explicar o acesso para eles, por isso que a gente está aqui, a Steinkers, né? Porque a gente é a ponte para eles. A gente é uma empresa da Costa Rica, então a gente nasceu na Costa Rica há 40 anos atrás. Foi se expandindo pela América Central, Costa Rica, região andina, Colômbia, Equador, Peru e agora esse ano passado para cá, com México e Brasil junto. Seu dia a dia, então, é conversar com essa galera. Hoje, enquanto eu não tenho a operação rodando no Brasil, meu dia a dia é montando business cases para apresentar para essas empresas de fora, para mostrar o quanto o produto deles tem potencial aqui na América Latina. Legal, adaptar para o mercado brasileiro, olhar para o mercado aqui. E aí conversando com médicos daqui também, porque geralmente eu monto os business cases todos com opinião médica, né? Então por exemplo, anteontem eu estava visitando um neurologista da Escola de Medicina, um neuromuscular, que ele tem um centro de estudos clínicos também, para uma droga para miastenias graves, cara. E aí ele foi me ensinando como é que funciona, qual é o tamanho do mercado, como é que funciona, que tratamento existe hoje disponível, tudo mais. E eu vou montar esse business case para apresentar para a empresa de fora, para provar para ela que o potencial que tem aqui dentro, entendeu? E como operacionalizar aqui dentro. A gente tá falando de um país gigante, o cara olha aquilo e fala, não acredito, é Brasil isso aí. Aí que tá, Bate. É gigante, a América Latina é gigante, mas em geral, se você pegar o peak sales de um produto, 10% só é América Latina, cara. Então... Mas por falta desse desenvolvimento todo, né? De awareness, Awareness, diagnóstico e acesso limitado, né? Uma puta oportunidade aí, né? Uma baita oportunidade de se ampliar acesso, cara. E se ampliar diagnóstico, e se ampliar awareness, cara. Porque hoje, realmente, o tamanho da população a gente tem para isso. Claro. O que a gente não tem é o resto todo. Né? Por isso que, às vezes, demora para uma biotech de ponta olhar para a América Latina. E se olhar, vai olhar para o Brasil só. Porque é 10% do mundo, cara. Então, eu vou focar onde interessa mais. Estados Unidos, Canadá. Depois Europa. Depois Ásia. Por último, América Latina. É tudo muito espalhado, né? Difícil. E acho que junto precisa pensar não só trazer a molécula, né? Quando a gente pensa em diagnóstico, por exemplo, ou até mesmo depois a continuidade do tratamento, a gente precisa fornecer serviços, né? Porque às vezes o diagnóstico nem existe aqui no país, ele já existe em algum lugar, enfim, do mundo, mas a gente precisa trazer também a possibilidade de diagnosticar, Você né? não tem fisicamente os testes, né? Exato. Não. Eu tive Muitos deles você tem que enviar para fora. E tem um lead time para isso, para poder fazer rápido isso. Sim. Esperar voltar o exame para poder ter o diagnóstico. Ou você tropicaliza, né? E aí tem aprovações de Anvisa, enfim, todo o processo. É muito difícil, cara. E convencer os laboratórios também que aquele é um nicho importante, né? Então tem um trabalho. Em raras ainda, mas eu falei, e aí? Super. Né? O cara vai ter aqui, né? Vai ter demanda. Agora, imagina essa conversa toda que a gente está falando, e a gente está conversando em termos generalistas, né? Conceituais, sem falar nome de nada e sem falar tecnicamente aprofundo sobre nada. Imagina aquele amadurecimento no mercado que você comentou, Abate, só que na ponta, na força de vendas. Como mudou esse perfil, cara? Lá atrás, quando a gente era da Stifel, né? A gente promovia filtro solar, cara. Eu tinha que falar qual o parabeno que o meu tinha, que o outro não tinha, o peroxibenzoíla que o outro tinha, o nome ou não, e aí, para vantagem do produto não, qual a melhor eficácia na pele. Cara, hoje estou falando de terapia gênica. Então, o quanto a força de vendas tem que se especializar. Nossa, muito. A área comercial tem que estudar muito, cara. Tem que saber o estudo clínico na ponta da língua. Você vai ensinar um negócio, o médico não sabe mesmo. É isso. Você tem que, por um período de tempo, você sabe mais que o médico sobre aquela doença. Exatamente. Lógico, o médico começa a pegar a mão do tratamento, da doença, ele vai saber mais que você rapidamente. Mas por um período de tempo, você tem que ensinar o médico realmente.
Ô, Júlio, como é que recruta esses caras? Cara? São os caras do mercado, mas São, é por isso- limitado, né? Assim, eu não tenho preconceito, tá, Luba? Assim, pela Ultragenics a gente contratou, inclusive quando a gente ampliou a força de venda, a gente contratou pessoas que vieram de primary care, pessoas mais que a gente vinha que tinha senioridade e uma agilidade de aprendizado. Que Tá? é muito técnico, né? O cara tem Muito que- técnico, muito técnico. Eu também não concordo com quem diz que daqui a pouco a força de vendas vai ser composta por engenheiros, biólogos e Médicos, biotecnólogos, né? médicos, né? Não, não vai. Não vai porque na América Latina o relacionamento humano ele é ainda uma coisa essencial. Né? Então, antes de você ser técnico, você tem que saber lidar com o ser humano. Mais essa ainda, né? Se não for lá tomar um café, né? É isso, Conversar. cara. É isso. E ter a senioridade que eu comentei lá atrás também, de já ter passado por muita coisa na sua vida para saber o que é certo e o que é errado. Né? Então, além disso tudo, você vai buscar esse profissional mais sênior, que já passou por outras casas, tudo mais. Além disso tudo, alguém que tenha capacidade de estudar e continuar estudando diariamente. Sabe? E principalmente um termo que a gente usa que é o fuçador, cara. Você tem que ser, para nessa área você tem que ser fuçador. Por quê? Você tem que fuçar coisa nova o dia todo sobre o seu tratamento, sobre a doença. Porque você vai descobrindo coisas que você não leu nada a respeito. E aí quando você descobre algo que possa ser ligado à sua doença, você vai ter que fuçar para descobrir o que quer dizer isso. É a cara do Pablito, cara. Ele tá falando, tô vendo o Pablito. Ô, Pablito, é você, cara. O Júlio tá falando de você, o fuçador, cara. É o cara que não fica quieto, vai ficar fuçando, googando os negócios. Não, e outra, depois quando você vai fuçar um médico, cara. Assim, cara, ok, você sabe já, quando eu vou lançar uma droga para doença rara, eu já sei que, vamos lá, Unifesp, HC de Porto Alegre, Santa Casa, eu já sei os hospitais que vão ter um especialista pelo menos naquela doença e vão ter um pool de pacientes já esperando para ser diagnosticado. E fora isso, aonde mais está? Nossa, cara. Não tem dado que forneça isso. Não tem lugar tem. nenhum. É fuçando. Então você tem que ir o médico perguntando para um para outro. Puxa, veio um paciente meu que o médico lá do interior não sabia, mandou para mim. E eu vi que é essa doença. Quem foi? Aí ele vai visitar esse médico. Se viu, um pode ver mais, entendeu? Então, hoje em dia, tudo bem, você começa a dividir praças, mas o cara de São Paulo hoje visita Nordeste, porque hoje é onde tiver a possibilidade de ter paciente, vai estar a pessoa lá, entendeu? E às vezes de relacionamento com essa galera administrativa do hospital, né? Muito, cara, de saber, o cara que tá mexendo nos arquivos, né? De secretária, cara do financeiro, vai aparecer em algum lugar ali, é o fuçador e tá ligado em tudo, assim, cara, é muita competência. Na nossa época eu lidava com médico, com comprador de uma farmácia, no máximo, né? E com a secretária do consultório, só. E você tinha aquele treinamento, a monografia do produto, tem aquilo na cabeça e vambora, né? Hoje é o que você falou, hoje é o geneticista, é o médico que trata, é o médico que diagnostica, coisa diferente um do outro, é a farmacêutica responsável, é a enfermeira, é a psicóloga, é a nutricionista do hospital, é a pessoa que faz o diagnóstico no exame diagnóstico no laboratório, é o comprador do hospital, é o professor da outra disciplina, que não tem nada a ver com a sua, mas que você tem que ir lá visitar ele para falar sobre. Então, é tudo, cara. Eu sou tão burro, que um dia foi um projeto aí de uma farmacêutica. A gente quer falar com os patologistas. Aí eu falei, putz, cara, legal, né? Aí fiquei pensando, o que ela quer patologista, né? Aí eu falei, eu sou tão burro, não, sério mesmo, falando sério, que eu fiquei pensando assim, será que patologista é médico? Aí eu falei, puta, aí fui eu no Google, né? Falei, puta, como eu sou ignorante, cara. Porque eu tive contato com um patologista, eu via que era um cara, assim, mais estudioso, que ficava ali no laboratório, né? Olhando em lâmina de microscópio, cara com muita... É o diagnóstico, né? Isso que vocês estão falando, é o cara que tá vive o diagnóstico. Tem interface com biomédico também, né? Tem muito biomédico, farmacêutico, que entra, enfermeiro, que entra nesse meio, né? Então, assim... Mas pra mim não estava claro que era médico. Aí eu fui olhar na minha própria base de dados e vi, então, um monte de patologista. Sim. Aí eu comecei a falar com esses caras. E, cara, hoje em dia é um cara chave pra toda essa cadeia que a gente tá falando. Por quê? Porque ele pode laudar errado. Exato. Ele pode ver o teste, ele vai até examinar e vai reconhecer uma doença X. Só que às vezes os laudos eles são padrão. E sai o laudo como se fosse outra doença, entendeu? Ou não específica para uma doença específica, como eu tratei na Ultragenics, por exemplo, do raquitismo XLH, por exemplo. Vem raquitismo geral. Putz. Quer dizer, facilitou, né? E não ligado ao cromossomo X, entendeu? Foi por cima, assim, né? Mas ele não sabia que tem que especificar também. Porque ele não sabe que tem tratamento para isso, entendeu?
E deve ser um lance assim, que você deve fazer uma junta de caras, cada um tem três. Total. Se juntar três, cada um tem uma opinião, entendeu? Então, e ver a complexidade hoje, tem uma outra terapia, uma outra classe de terapias hoje que tá começando a crescer, que são os radiofármacos. Uhum. A Novartis tem uma linha de radiofármacos gigantesca. Hoje quem diagnostica é um médico, só que quem prescreve são só os radiologistas. Você conhece algum radiologista? Eu conheço uma porque é muito minha amiga. Então, Só mais umas, assim, Mas- que ela tá fazendo uma outra coisa. É que ela, mas eu entendi o que você tá falando. eu não conheço. É. E são pouquíssimos no Brasil hoje. É. E só que só eles têm a permissão do CRM para poder prescrever certo tipo de droga. Cara, que coisa louca. E aí o paciente é de quem? O paciente é do médico que diagnosticou ou dele que vai prescrever? Que coisa E maluca. se ele não quiser prescrever, colocar o nome dele naquela droga nova que ele não conhece? Então você tem que envolver todo um ecossistema, cara. Eu E não a gosto da palavra equipe- ecossistema porque É, quer dizer tudo, né? Mas beleza, mas é isso. E a equipe acaba precisando trabalhar junto, né? E aí, É pensando isso. na multidisciplinar aí, totalmente. É, colocando todos os stakeholders, cada um no seu lugar. Assim, uma reunião, assim, multinacional fica bem, assim. E se você pensar em patologista, só voltando um pouquinho, existem centros que têm as suas preferências, né? Porque sabe exatamente que aquele patologista conhece aquela doença e vai laudar corretamente, né? Então, pensando um pouco em onco, assim, a gente tem alguns muito específicos, né, dentro do mercado. Caramba, puta papo legal, Júlio. Eu tô me sentindo menos burro hoje, agora. Não, falando sério, que assim, um conhecimento muito interessante de um mercado que a gente está falando aqui de 15, 20 anos, que é uma coisa muito nova. Você viveu isso, essa transformação não termina. Não. Aliás, faz parte de todos os fuçadores que estão nesse mercado, né, fazendo isso, porque é muito diferente. Eu que fui criado na Primary Care, comecei a trabalhar aqui na agência, via lá Remicade lá e tal, ver chegando, depois vi você com o Mira. Eu olho tudo de longe, olho a Karina desde a época da agência, olho tudo meio com curiosidade. Aí comecei a trabalhar na agência, né, de colocar a mão em produtos de doenças raras, pra mim foi uma aula, assim, cara. Tô fantástico. Com Obrigado aí pela certeza. sua presença. Pô, Não, que é muito isso. bom. E a mudança não vai parar, Bate. Por isso que a gente fala que a gente tem que ser fuçador, porque você tem que ser curioso. Você tem que ser curioso de continuar estudando e fuçando para aprender coisas novas. Talvez não na prática, talvez lendo alguma coisa, mas depois vai chegar na hora da prática, sabe? E as mudanças estão acontecendo. Hoje, por exemplo, eu fico feliz que hoje as globais já entendem que para estar no Brasil você tem que ceder preço, por exemplo. Né? Antigamente, na época da Alexion, a Alexion batia o pé que nunca ia dar um desconto para a Soliris, cara. Nunca. Se você quer ser incorporado para fornecer para mais pacientes, você precisa fornecer preço. Não adianta. Hoje eu me orgulho de trabalhar na Steincares, cara, porque na Steincares a gente tem um portfólio, um pipeline futuro aí para registro de não só doenças raras, mas também uma linha de biosimilares muito grande. Né? Então, hoje eu tenho um approach importante para a população brasileira e para o Ministério da Saúde, que é, sim, eu te trago a tecnologia, que vai ser mais cara, mas eu te trago também a possibilidade de saving muito grande com os biosimilares. Né? Tecnologia de ponta também, de altíssima qualidade, mas que vai ser mais barato que o originador, que o referência. Né? Então, a gente consegue, através desse portfólio equilibrado, pipeline equilibrado, dar um equilíbrio também para o pagador também. Né? Que biosimilares é um outro universo, né? Outro universo, cara. Outro universo que, graças a Deus, hoje já não tem medo mais, mas ainda tem muita controvérsia a respeito. Eu lembro quando começou e todo mundo, chegou chegou o genérico dos biotech. Calma, é bem assim. Cada um é um, né? O primeiro foi do Remicade, foi o Rincima da Celtrium, cara. Chegou ainda todo mundo, meu Deus, é coreano, não sei o quê. Cara, excelente produto, tecnologia de ponta, assim. Só para provar um produto desse, né? É tão difícil quanto o original, né? Então, assim. E aí começa outras discussões todas. Você que toma Remicade, aí faltou minha Remicade, tem um Rincima. Você pode tomar um Rincima? Um mês sim, um mês não, um ou outro, eles são intercambiáveis Sim. ao longo do tratamento. Que louco, cara. Tá se discutindo hoje em dia isso, cara. Muito bom. Demais, Júlio. Eu gostei muito do papo, cara. Tô encantado, cara. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Dani. Obrigada. Obrigado, Júlio. Imagina. Júlio, como é que Excelente. acha você nas redes sociais, cara? No famoso LinkedIn? Instagram, LinkedIn. Não, tá lá, Júlio Ávila no LinkedIn, Júlio Ávila no Instagram também. Para quem quiser conversar mais a respeito disso também, eu sou muito aberto. Hoje eu dou várias mentorias para muita gente que me procurou através do LinkedIn, inclusive, me procura lá.
vou tomar um café, bater um papo, eu acabo fazendo amizade e faço mentoria também. Eu faço Então, também. Gente legal, gente chata eu já. Ah, já tô ocupado. Você não! acontece isso, acontece isso. Não seja uma pessoa legal, simpática, que a gente gosta de todo mundo, é aberto, mas gente chata fica difícil, né? Mas fora isso, é um pouco subjetivo o que eu tô falando, mas vocês vão entender. Autoconhecimento é importante. Autoconhecimento, invista em autoconhecimento. Self-awareness, self-awareness é Boa, importante. maravilhoso. Excelente conceito. Valeu, Julião. Obrigado, Imagina, Dani. vocês. Obrigada, foi ótimo. Gente, obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso querido. Eu tenho que olhar porque eu faço tantos podcasts. Hoje é a Farmatec, né? A Tateca Caneca do Farmatec. Tivemos hoje aqui o Júlio Ávila. E até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu, gente.